Olá, seres humanos lindos, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Potência Holística. Gente, é setembro de 2022 e venho com pesar discutir um assunto aqui com vocês que, assim, tá muito polêmico. Quem tá aí nas redes sociais viu que foi lançado, né, o trailer da live action da Pequena Sereia, Ariel, com a nossa maravilhosa Hailey como protagonista principal, e temos esse destaque de ser uma mulher preta, linda. E temos um destaque não tão bonito também de se falar, que esse trailer teve uma chuva de milhões de dislikes, porque as pessoas simplesmente não aceitam que é possível a existência de uma sereia pretinha, assim, igual a gente. Tudo isso leva a gente a se questionar esse atraso. Então, eu falei assim, Bia, a gente precisa falar sobre esse assunto. Me perguntaram muito, porque eu não fui nas redes sociais e falei, né, porque tá muito em alta. Aí eu falei assim, mas vai ter o momento certo. Então, esse aqui é o convite a todos os prechinhos para a gente discutir todo esse acontecimento, todos esses assuntos que estão aflorando em relação a como assim não pode ter uma sereia preta? Será que isso é racismo? Não é racismo? E dar um início, um pontapé sobre o nacionalismo negro e fazer um convite para que a gente se empodere cada vez mais, para que quando surgir esse tipo de coisa, a gente já está preparado. Então é isso, né, Bia? A Bia está aqui também tão indignada quanto eu, mas é necessário que a gente fale sobre isso. O que você viu de absurdo essa semana, amiga, para a gente já iniciar daquele jeito? Bom, vamos partir do princípio que, como você ressaltou, nós estamos em setembro de 22, né? Não sei que data exatamente o programa vai estar ao ar, mas para que vocês saibam quando está sendo gravado. E nós estamos falando, né, de um ano em que muito se foi levantado sobre diversas informações sobre a luta preta, do empoderamento, do reconhecimento de identidade. E aí, esse filme já estava com a promessa aí de pelo menos uns 3 anos sair, e já se sabia, né, que seria, que traria a questão da representatividade. E saindo o trailer, parece que, tipo, a gente falou para nada, pois essa chuva de dislike só mostra, na verdade, a questão de como as pessoas pensam de verdade, né? A internet faz com que elas se posicionem de uma maneira em que elas não têm coragem, por uma questão de moral, né? Colocar ali tão aflorado para as pessoas. Mas, assim, uma das várias questões que foram levantadas e absurdas para a questão do live action foi assim: mas a Ariel ela é branca, né? Ela é ruiva. Primeiro que o vermelho não é ruivo, tá, gente? Só para deixar bem claro, cabelos vermelhos não são cabelos ruivos. E ela é branca, ela tem olho claro, e colocando essa atriz estragou a minha infância, né? E tal, tipo, nossa, mas que infância fragilizada sua, porque ela estava focada na questão física do personagem, não na história, né, e nos vários contextos dessa história. Apesar de ser um clássico, eu, Bia, tenho algumas questões com essa história, por ela ser uma mulher que ela larga o mundo dela para ir atrás de um cara, né? Não sei se a história vai ser totalmente recontada dessa maneira, mas o desenho, né, a animação, ele era assim, né? Uma menina que deixa sua casa, que se torna humana para viver lá com um príncipe, né? Então eu já tenho as minhas questões, mas trazendo a representatividade para as crianças, e aí foi feito um vídeo depois mostrando, né, as pretinhas assistindo o trailer ficando, nossa, né, mas ela é preta, ela é que nem eu e tal, não sei o quê. Então isso já quebra qualquer tipo de argumentação
ridícula e abominável que está aí presente. Uma das coisas, meus, que eu quero engatar com você é que, assim, quando se faz pesquisa sobre racismo, né, fala assim, o Brasil é um país extremamente racista. E aí você vai perguntando, você é racista? Não. Você é racista? Não. Assim, nossa, que engraçado, né? Tipo, um país racista, tantas pessoas não são racistas, né? Essa conta não tá batendo, né, amiga? Essa conta não fecha, né? Pois é, eu acho que ficou mais escancarado, assim, né? Existe racismo, mas não temos racistas. Então, como que funciona tudo isso? É tão difícil até iniciar, assim, é tão absurdo tudo isso que está acontecendo. Eu vi uma leitura de um grupo que eu acompanho, de pretos, falando sobre essa questão da releitura da Ariel, em relação a como ela pode estar ligada com a questão do povo preto mesmo, dessa coisa de você querer sair de um lugar, não se identificar, né, com aquilo, largar tudo para seguir aquilo, né, que é representado por um príncipe. Então, tem muito a ver com a nossa história, né? Por isso que eu quis falar muito sobre essa questão do nacionalismo negro. Que nós, como os pretos, a gente tem que ter esse olhar de que, assim, como essa história é contada para nós, como essa história nos representa, e assim, quando as crianças estão lá todas felizes, né, por reconhecer ali também, nossa, mãe, ela é preta, né, tem toda aquela felicidade e tal, entender que isso faz parte de uma união, de um nacionalismo que está pautado muito da cor da nossa pele, que é a nossa plenitude, que está muito pautado na nossa cultura, que está muito pautado nas nossas tradições, e a gente sempre vai fazer uma releitura. A questão é por que o nosso espaço, quando ocupado, causa tanto alvoroço, né? E por que não fica tão claro ainda que é sim racismo? Então, assim, quando a gente parar de passar os panos, né, de não temos racismo, mas não temos racistas, entender, tá, vamos olhar para isso, entender por que esse racismo está acontecendo, qual que é o nosso papel nisso, e saber se colocar nessa situação toda, entender qual que é a parte do seu papel ali, como aquilo ali representa para você. É, se a gente for olhar a Disney, ela já teve outras questões, assim, outras. Teve musical da Ariel, já teve outras coisas relacionadas à Pequena Sereia que não foram representadas por mulheres brancas, né? Eu não vou me lembrar agora diretamente, eu acho que foi uma judaica e outra também não era de uma etnia branca, igual o personagem foi criado lá. E daí as pessoas ficam falando assim, ai, mas estragou a minha infância e tal. Tipo assim, como uma coisa né, tá estragando a sua infância agora? Você é adulto? Que poder é esse do futuro e vir e estragar a sua infância? Então isso demonstra muito esse egoísmo também, né, de querer se apropriar dessa representação. E daí, assim, eu quero deixar muito claro para as pessoas que existe uma coisa assim do tipo, eu não posso admirar uma coisa preta. Então, assim, por que está estragando a minha infância? Está estragando porque a partir do momento que você pegou uma coisa que eu gosto e tornou ela numa coisa que eu não aceito gostar, isso vai gerar um conflito dentro de mim. E esses comentários de, ah, mas não é, porque mudou, a gente tem exemplos muito claros de mudanças que não afetaram. Então, é muito específico, então vamos, pelo menos, sabe, se orientar de que, gente, a gente precisa falar sobre o racismo, ele está acontecendo, não é uma opinião só pessoal, existe dentro de você, dentro do seu subconsciente, seja lá o que for, um grau muito grande de rejeição a essa imagem, porque essa imagem dentro de você, associada à prestitude, você não quer admirar. Então, assim, primeira coisa, né? Então, gente, é um país racista, com muito racistas. Então, não adianta a gente passar pano e quando explode essas coisas assim, é só para mostrar, mas na mídia esteticamente está acontecendo. Eu quero fazer um adendo, fugindo, mas não fugindo tanto do tema, com a nova série, o spin-off de Game of Thrones, que é A Casa do Dragão, que está disponível na HBO.
E não estou ganhando nada de patrocínio para falar isso, mas HBO, você podia me notar, já que você tem. Sobre o ator, eu não sei se eu vou pronunciar o sobrenome corretamente, tá? É Steve Townsend. E ele faz o personagem Corlys Velaryon. Alguma coisa assim, tá, gente? Me desculpa se eu tiver falando as pronúncias erradas aí. E ele é um ator britânico, um ator preto, que está numa posição na série de uma casa muito forte, né? Então ele tem ali um espaço muito grande, ele tem um assento ali na mesa do conselho do rei, e o quanto isso incomodou também as pessoas a ponto de ele sofrer vários ataques racistas por conta de como que ele tem, né, como que tem um personagem preto ali sendo relatado ali na história, né? Eu peguei aqui até uma matéria para ler rapidamente aqui, que diz o seguinte: A Casa do Dragão, Steve Townsend responde aos comentários racistas à série, né? E o ator Steve Townsend, o Lord Corlys Velaryon, da Casa do Dragão, rebateu a comentários racistas que produções de época, como derivados de Game of Thrones, têm sofrido em relação à diversidade. Em entrevista à revista Men's Health, ele afirmou que a questão vai além da palidez. Argumenta usando para justificar o incômodo com a sua presença entre os Targaryens e as demais casas vindas de Valíria. Por alguma razão é muito difícil para as pessoas engolirem. Elas estão felizes com os dragões voando. Elas estão felizes com os cabelos platinados e a cor dos olhos violeta. Mas um homem negro rico, isso vai além da palidez, né? Então, isso foi um dos comentários que ele deu para a revista para falar sobre o que estava acontecendo de comentário racista, né? Então, tipo, o dragão voando, beleza, nós vamos questionar isso, né? Os cabelos platinados e o olho violeta, tudo bem, tá certíssimo, mas um preto rico, de cabelo branco, na mesa ali, né? Sendo uma pessoa que tem um papel importante na história, que tem um comando importante na história, não, isso aí é absurdo, né? Isso exemplifica muita coisa, né? E do comportamento até social. Eu vi também que lançou recentemente Anéis do Poder, né? Do Senhor dos Anéis, tem um elfo também que é negro e as pessoas também estão questionando, né? Meu Deus, como assim elfos negros? Que são seres mitológicos, imaginação. Foi o que eu falei. Isso só traz da nossa mentalidade para o material o que fica ali, às vezes, alguns no subconsciente, para outros não, né? De que é inadmissível se imaginar algo que você admira nessa posição, que não seja uma posição de sobrevivência, de servidão e tudo mais. Então, nós, como pretos, a gente precisa ter, sim, essa rede, a gente precisa ter esse olhar, essa estrutura, e olhar o mundo com os pretos dos olhos mesmo, porque entender que isso vai acontecer, não viver de uma maneira iludida, achando que não existe, que a gente vai ser sempre bem aceito. E não, porque isso vai acontecer realmente e precisa ser falado, porque se a gente não fala, fica fantasiando muito mais do que os seres mitológicos. Eu acho que o exemplo mais forte e mais estrutural que a gente sempre vai ter em relação a como o racismo ele é implícito uma figura, é a figura de Jesus. Se você falar para alguém que Jesus é preto, assim, o mundo acaba, né? Mesmo sabemos que a localização geográfica não permite isso, mas esse sentimento, né? A gente precisa nomear esse sentimento. Então, esse sentimento que vem quando você associa algo que você admira, ou quando você associa algo com uma posição de hierarquia, e quando essa pele estar mais escura te incomoda, o nome disso é racismo. E se você não olhar para isso e entender, você não vai conseguir superar, você não vai conseguir abrir a sua mente para poder entender de onde que vem esse sentimento. A gente sabe que é uma coisa histórica, né? É,
Então, assim, nós como pretos temos que resgatar a nossa história, que começou muito antes da escravidão, de reis e rainhas e o nosso legado e tudo mais. E os brancos, eles precisam entender o sentimento deles, fazer a parte deles. E, assim, muita gente me perguntou, foi que eu falei, por que você não se posiciona às vezes e tal? Porque eu acho que não cabe a nós dar aula para racistas. Eu acho que esse movimento todo tem que ser feito a partir da pessoa que quer realmente ter algum tipo de mudança. Então, assim, a gente está aqui falando sobre o assunto, nós, como rede, está falando sobre o assunto, é o suficiente para você falar: nossa, será que realmente esse posicionamento que eu estou tendo vem de um racismo? Por que, que eu penso dessa maneira ou não? E não colocar isso como um lugar que não pode ser falado, que tem que ser abafado, e deixar por isso mesmo. Até porque, assim, se a gente for discutir mais a fundo a questão da pequena sereia, o que que faz qual que é o fator mais importante que a Disney coloca para escolher os personagens? É a potência vocal, porque as sereias elas estão ligadas e associadas a essa questão da potência vocal, né? E a atriz que representa, ela tem essas competências vocais. E daí a gente se pergunta, por que que para vocês, né, que estão aí com questões do tipo, não pode ser representado essa personagem não pode ser ressignificada, né, por uma preta, por que que você tem esse olhar tão importante para outras coisas, né? E balancear qual que é a importância para uma nova geração que está vindo ter essa representatividade negra, né? Qual que é a importância disso comparado com o peso do que eu estou colocando? Será que não rola ali também um certo egoísmo? Independente agora da questão racial, que é muito importante, mas, gente, pessoas com 40, 30 anos e assim, não conseguir ter uma empatia em relação a uma nova geração que está vindo e entender que as coisas elas evoluem e que elas vão ser ressignificadas e achar que é normal, né? Você ficar apegado que a história tem que ser sempre contada do seu jeito, mas o tempo passou, gente, né? Se a gente for ficar pensando dessa maneira, a gente vai jogar todas as evoluções que a gente teve para trás, né, Bia? Até você falando disso, eu lembrei de uma coisa que está matutando muito na minha cabeça, mas que eu vou fazer essa semana. Eu sigo uma criadora de conteúdo em que ela faz o que ele faça você mesmo. E eu tava reparando nos stories dela há umas 2, 3 semanas, toda vez que ela tá interagindo com amigos, são sempre amigos brancos. E eu tô me coçando, assim, de mandar uma mensagem, só sem maldade, assim, mas questionando, falar assim: olha, dentre os seus amigos, você não tem nenhum amigo preto, assim, porque eu nunca vejo você com amigos pretos, né? Eu sempre vejo você sempre com os mesmos amigos, assim, com o mesmo padrão branco de amigos. E é isso que a gente sempre questiona, assim, né? A gente vai nos locais, a gente olha ao redor, fala: você é o único preto que está nesse lugar, né? Quando você olha ao redor, só tem pessoas brancas, né, e tal. Então, assim, gente, o racismo, na verdade, ele está presente em vários momentos. É que quando você não vivencia, você não se dá conta de que aquilo existe, está presente ou não, né? Mas hoje o que a gente trouxe é uma porta para, da mesma maneira que você vai lá na sua madrugada e digita como viajar com R$ 1, esperando encontrar um milagre na resposta do Google, usar esse tempo para você estudar alguma coisa útil que vai te transformar num ser humano muito melhor, né? Então, deixe a pesquisa do foto de cachorro com peruca para um outro momento e vai entender por que, que isso está te incomodando tanto. Né? Por que, que você, na hora que responde, se você, que perguntam se você é racista, você diz que não, mas você é uma das primeiras as pessoas a olhar e falar: eu acho que esse filme não tá legal porque a atriz é uma mulher preta. Né? Então, tipo, deixe as pesquisas bobas e utilize as pesquisas sérias para você ir crescendo e evoluindo como pessoa, né, Mel? Sim, com certeza. Se você se sente ofendido por um tipo de questionamento e você não consegue dar uma resposta, eu entendo que alguns questionamentos, eles
fazem parte da nossa vida privada, mas aí você vai dar uma resposta à altura disso. Mas quando a gente faz um questionamento e nós temos argumentos, assim, gente, porque tudo que eu falei aqui são argumentos. Muita gente está justificando, né, e levando essa história da Pequena Sereia para outros contextos históricos, falando, ai, mas e se a gente colocasse um branco para fazer Pantera Negra, um africano para fazer Mulan e tudo mais. Mas são contextos que têm uma história por trás. O ser mitológico, ele parte do nosso imaginário, ele pode ser imaginado de qualquer maneira. Tem-se essa permissão poética para que ele seja imaginário. E é aí que mora a questão, tipo, porque a poesia da sua imaginação proíbe que seja dessa maneira, porque isso te afeta. E embarque nessa jornada de autoconhecimento. E, assim, para as pessoas pretas, fica aqui o meu convite: vá conhecer o nacionalismo preto. A gente precisa dessa rede, a gente precisa olhar o mundo com o preto dos olhos. Vocês sabem que o meu atendimento é muito focado nas questões afros e nas questões latinas. Meu Instagram está sempre aberto para a gente discutir sobre isso. Quem quiser conversar, eu estou disposta a conversar. Mas é isso, ninguém é obrigado a dar aula para racista, entendeu? Se você se reconhece assim, você precisa correr atrás. Se você quer fazer parte de uma rede de apoio contra o racismo, então você vai encontrar uma rede de apoio. Fique tranquilo que, assim, pode ter certeza que você vai encontrar. Mas busque essa jornada de autoconhecimento, que espero que tenha ficado claro, gente, para vocês, que nós, como terapeutas holísticos, que trabalham com essa questão de energia, de trazer as coisas do mundo lúdico para o material, essa questão é muito importante, porque a gente está trabalhando com uma questão de licença poética, a gente está pegando a interiorização de um ser mitológico, da nossa capacidade de imaginação. Então, essa transmutação toda tem muito a ver com a nossa área. Então, a gente vai encontrar isso diariamente nos nossos atendimentos, na nossa rotina, com os nossos pacientes, que fique ali com um exercício para a gente reconhecer e melhorar, né, Bia? Exatamente. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero saber o que é que você está fazendo, que você ainda não clicou para se inscrever e ativou o sininho para receber a notificação de todos os programas da TV Abrat. É ou não é, Mel? A semana toda tem conteúdo bom. É isso, é isso. A gente tem que É sobre buscar isso. conhecimento de qualidade. E esse mês, em especial, a Bia está fazendo uma programação incrível no Instagram dela. A Bia pode falar, para as pessoas não perderem tempo e já lá seguir você. O setembro, ele é conhecido como o mês da visibilidade das pessoas que estão em sofrimento mental e emocional, né? Então, ele é da prevenção ao suicídio. E aí, esse mês inteiro, a programação do meu Instagram é focada em trazer esclarecimento sobre a questão de sintomas, em trazer exercícios de autoconhecimento, em trazer exercícios de autoestima. Então, você entre lá, leia todo o conteúdo, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E às vezes a gente pensa que não, pensa que é uma atitude simples, que é uma atitude boba, mas a gente não sabe quem está atrás da tela, a gente não sabe o que a pessoa está passando atrás da tela, e que às vezes aquele conteúdo pode ser um conteúdo que salva uma vida. Então, a proposta desse mês de setembro inteira é trazer esclarecimento sobre esse sofrimento mental e emocional. É isso, eu continuo também lá no Instagram aberta para conversas, gente, individuais, qualquer assunto afro-latino. Pode me passar também informações, estou sempre aberta. Sábado agora, a gente está gravando isso em setembro, sábado agora. Eu vou lançar um especial sobre a síndrome de Boazinha, que é essencial para que a gente consiga se posicionar, entender como funciona, se a gente sofre disso, porque, como a gente viu, às vezes a gente precisa de força para falar sobre as coisas. Então, me segue lá, acompanha, vai ter muito conteúdo holístico cultural. E setembro tem o quê, Bia, lá na Avenida Paulista? Nós vamos ter a Jornada do Bem-Estar, Avenida Paulista 2200, no dia 24, das 10 da manhã às 7 da noite, com palestras para você, terapeuta, que vão para preencher, para te trazer um monte de informação. É ou não é, amiga?
É isso, a gente espera vocês lá. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo depois, vai ter conteúdo no nosso Instagram sobre relacionado. Vai lá que vocês vão descobrir muita coisa boa, tem palestrantes incríveis. A gente está no aguardo. A programação, ó, tá daqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E deixe nos comentários se você está gostando do programa, se você está curtindo os temas, se você tem sugestão de temas. A gente está te aguardando no próximo Potencialística. Mel, muito obrigada pela parceria, amiga. Muito Sempre. obrigada, Bia. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. A gente aguarda os comentários, o like. Se vocês quiserem participar de algum programa, a gente recebe também indicações, convites de temas que vocês acham que precisam ser falados. Muito obrigado mesmo a todos que ficaram até aqui. Curte a gente se vê na próxima terça-feira. Um beijão. Beijo, tchau.